Notícia urgente e de última hora eu trago para o Brasil nesse exato momento. São informações impactantes para a nação brasileira, em especial para a Igreja do Senhor. Quem for espiritual há de compreender aqui a minha fala. Quem não for espiritual vai me censurar, vai me chamar de fanfarrão e coisas do gênero. Não importa. Estou gravando aqui no quintal da minha casa, são precisamente 12 horas e 30 minutos, meia-noite e 30 do dia 4 de novembro de 2022. Vou revelar coisas para vocês que muitos não sabem, que muitos não estão percebendo, coisas que estão no oculto, no escondido. Você não vai ver isso aqui nos telejornais. William Bonner não vai noticiar o que eu tenho para transmitir aqui para vocês. Vou falar também de um homem mensageiro do diabo, servo de Satanás, que tem afrontado a Igreja do Senhor aqui no Brasil. Mas não vai ficar assim, porque Deus está vendo tudo, está no controle de tudo e Deus vai agir. Ele vai fazer um reboliço aqui na nossa nação, na nossa terra. É aguardar para ver, não no meu tempo nem no seu, mas no tempo de Deus. Deus vai fazer um reboliço. Olha só o que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos começar. Gente, olha só, há uma nuvem negra, uma nuvem de demônios sobre a nossa nação, formada por um exército grande, numeroso exército de soldados super, hiper preparados, organizados, poderosos, sábios e estrategistas. Assim como nós, aqui no Reino dos Homens, temos os nossos ministérios, temos as nossas autoridades, eles também são organizados, têm os seus ministérios, têm as suas hierarquias. Existem demônios que são mais poderosos do que outros demônios e paira uma nuvem negra sobre a nação brasileira, esperando o momento exato para agir. Eles estão esperando uma liberação, uma ordem superior. Mas eu senti de Deus nessa madrugada, meia-noite, 32, 33 minutos, eu senti uma voz dentro de mim que dizia assim: fala para o meu povo que só há um que detém o poder dessa nuvem. Só há uma forma de deter, e o que detém o poder desses ministros de Satanás, a única forma é a oração da igreja. Fala para a igreja, leva a mensagem para os meus filhos, para os meus servos, que se consagrem, que orem, que vigiem e que repreendam, porque não existe poder emanado do homem, nem do povo. Não existe um poder constituído pelos homens que pode deter a fúria dessa nuvem negra. Somente a oração da igreja, não aquela igreja que se corrompeu, que se contaminou, que venerou homens, que adoraram, que tiraram a glória de Deus e deram aos homens. Adoraram homens, plural, não foi só um, dois, A, B. E se esqueceram de sua missão, do seu papel fundamental. A oração destes que se veredaram por esse caminho não tem muita força, não tem muita eficácia, mas a oração daqueles que buscam a presença do Senhor com santidade, com seriedade, aqueles que não são deixados levar pela avareza, pelo engano, pelo dinheiro. A oração destes é que detém essa nuvem negra que está preparada para descer e atacar. Aí eu
digo para você, isso aqui são revelações dos céus. É para quem acredita, certo? Existem demônios aqui na terra que trabalham de dia e de noite, nas famílias, nos lares, induzindo homens ao erro, ao engano, causando contendas e dissensões. Mas existem outras camadas de demônios superiores. Isso aqui é bíblico o que eu estou dizendo. Eles são mais poderosos do que esses que estão agindo. Eles agem em ocasiões especiais, específicas, mas só agem quando há uma liberação que vem do céu. Porque a última voz é a voz de Deus, a última palavra é a palavra de Deus. Então, olha só, Deus vai fazer um rebuliço aqui no Brasil no tempo dele. Não é no meu tempo? Não é no seu tempo. Muita gente se precipitando, usando o nome de Deus em vão, datando, dizendo é fulano, e no final das contas, e aí? E aí é quem? É quem? Se esqueceram muitos, não estou dizendo generalizando, porque existe a igreja do Senhor aqui do Brasil, santa e imaculada, que não se corrompem, que não se contamina, que não se mistura, que exerce o seu papel como cidadãos, sim, mas que não esquece de preservar a conduta, a ética, a moral, os preceitos da palavra do Senhor, certo? Olha só, um homem tem se levantado para afrontar o povo de Deus. Tudo que se diz, de fato, ser cristão, ele está lá, nas suas redes sociais, contra, brincando, fazendo chacotas. É o Vic, esqueço o sobrenome dele, satanista, luciferiano. Ele tem, segundo ele, tem organizado um projeto de lei para ir de encontro à igreja, para ir pedindo que seja cobrado imposto sobre os dízimos arrecadados na igreja, certo? Mas o intuito dele não só é esse. Ele trabalha de todas as formas para falar mal da igreja, seja nos louvores, seja para dizer que pega a Bíblia e faz o que faz com a Bíblia, faz churrasco com a Bíblia, acende o carvão com a própria Bíblia, ele, sabe? E ela acha bonito. Ele está bombando nas redes sociais. Só que a fatura vem, porque o mais poderoso é o que está conosco do que o que está no mundo. Ele disse, os crentes perderam. A igreja perdeu porque Deus não ouviu a oração dos crentes. O Deus dos crentes perdeu. Deus não perde, nem empata. Ele sempre foi vitorioso. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi sensacional. Tinha duas naturezas. 100% Deus e 100% homem. Isso aqui é para quem crê, não é por lógica, é por fé. Jesus, quando estava entre nós, ele era 100% homem e 100% Deus. Por exemplo, como homem, ele nasceu de sua mãe, da Virgem Maria. Mas como Deus, ele nunca nasceu de ninguém, ele sempre existiu. Como homem, ele nasceu da sua mãe. Mas ele foi filho da sua mãe, Maria. Mas como Deus, ele é o pai da sua mãe. Como homem, ele cresceu em graça e em conhecimento. Como Deus, ele não precisou ir à escola, ele é a própria sabedoria. Como homem, ele teve sede. Como Deus, ele é a fonte de água da vida, que mata a sede de qualquer alma sedenta. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão de Deus descido do céu. Como homem, ele se cansou, mas como Deus, nem se cansa e nem se fadiga. Como homem, ele dormiu, teve sono e dormiu, mas como Deus, não tosquenejará e nem dormitará, o guarda de Israel. Como homem, ele orou, mas como Deus, é ele quem responde às nossas orações. Como homem, é verdade,
ele morreu. Mas como Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Como homem, ele foi levado nos braços pelo senador José de Arimateia e os seus discípulos para ser sepultado no sepulcro novo. Como Deus, ninguém o leva nos braços. É Ele que nos leva nos braços quando nós não podemos mais caminhar. Como homem, Ele chorou, João 11:35. Mas como Deus, Ele enxuga as nossas lágrimas quando nós estamos chorando, sendo injustiçados. Ele enxuga as nossas lágrimas. Como homem, Ele não está mais aqui entre nós, mas como Deus é presente Ele está presente em nosso meio, Ele está presente aqui agora em essência. Falei com Ele agora há pouco, estou sentindo a presença dEle aqui agora e eu sei que muitos de vocês estão sentindo aí os arrepios, a presença dEle porque Ele está vivo. Então, Vic, satanistas, não adianta ir contra um homem que é Deus, um Deus que era homem. Ele é todo poderoso, a igreja é dele, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele nos entregou uma responsabilidade, igreja, de orarmos, de jejuarmos, de nos consagrarmos, de pregarmos a sua palavra. Não importa o que aconteceu, teve injustiça, não sei o quê, não importa o que aconteceu, o nosso rei vive, Jesus vive, Jesus nunca perdeu, nunca perderá. Não adianta fazer nada contra a igreja que crie projetos, que pague imposto, que não pague de dízimo. Não sou pastor, não recebo dízimos, mas concordo com o dízimo, acho certo sim o cristão contribuir com a igreja para ajudar na manutenção da obra do Senhor, para ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, para fazer obras sociais. É muito importante tudo isso. Eu sei de uma coisa, o objetivo é manchar a igreja, é acabar com a igreja, a marcha da igreja. Mas a igreja não para, gente. Os ministérios se acabam, os governos passam de um para outro. Os que eram antes não são mais, mas a igreja não passa, não vai se acabar. O dono da igreja é infalível, é imortal, invisível, mas real. Ele está no controle. E essa nuvem de demônios superpoderosos ainda não entraram em ação, porque Deus tem ouvido a oração da igreja. Deus tem honrado os joelhos dobrados e a face no pó de muitos servos de Deus que muitas vezes não estão na mídia. Muitas vezes a gente vê na mídia assim, e pensa que é, e às vezes não é. Às vezes sim, tem muitos homens de Deus que estão na mídia que são de Deus, mas muitos não são de Deus. E muitas vezes os homens de Deus, as mulheres de Deus estão no anonimato, escondidos, intercedendo. E por isso que a coisa não desandou, por conta das orações dos santos, dos servos e das servas de Deus, independente de denominação. Deus tem ouvido a sua oração. Você que é cristão e que crê, Deus tem ouvido a sua voz. E por isso Ele tem poupado o nosso país. Ele tem poupado a nossa gente. Por isso que a nossa terra é abençoada. E essa nuvem poderosa de demônios não vai entrar em ação, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus e pelo poder da oração da igreja que detém essa força maior. Se você acredita, bem, se não acredita, Deus te abençoe. Eu sou o Sátrio Araújo e essa é a sua TV Paraú.